Então quer dizer que apareceu aí o menininho de vó. Apareceu do nada o menininho de vó. Alguém que a gente nunca ouviu falar antes, ninguém nunca viu antes. Surge de repente do nada, desafiando o mundo inteiro. O menininho de vó tá aprendendo bastante com o vovozinho, né? Porque ele é pretensioso, ele não desafiou só o Brasil, não. Ele desafiou o mundo todo. E vem, inclusive, com os cacuetes do vovozinho, né? Foi a maior mentira da história desse país. Por que será que o menininho de vô aparece assim, hein, do nada? Exatamente no momento em que o vozinho derrete na popularidade. Popularidade essa que, na verdade, é questionada, né, desde o início. Afinal de contas, o vovozinho ele não sai nas ruas. Mas o negócio está tão grave que não está dando para esconder. Ô menininho de vô, você desafiou. E eu quero encarar o seu desafio. Só que eu vou te dar uma má notícia. Ninguém vai ser herói na direita se provar o quão ladrão é o seu avô. Porque ninguém vira herói com o óbvio, com o que já está sabatinado. Agora, eu desafio você que está aí, aparentemente querendo visibilidade, e aí você vai virar um herói. Se você, da esquerda, né? Se você provar que o vovozinho não é o maior ladrão da história, não só desse país, mas do mundo inteiro. Porque foi o maior esquema de corrupção já existente. E aí eu te desafio, se você provar que o vovozinho, ele não cometeu os crimes, os tais crimes, eu tenho certeza que você vai virar o herói da esquerda, porque ninguém consegue provar na esquerda. Olha, seu avô está com aparato estatal, seu avôzinho, ele tem o aparato midiático todinho nas mãos dele. Ele tem até certas instituições aí, que eu não vou falar o nome, na mão dele, mas tá difícil. Ninguém consegue limpar a barra do vovozinho. Então, se você conseguir, ou alguém da esquerda conseguir, esse sim vai virar o herói da esquerda de todos os tempos, já que vocês gostam, né, dessas coisas meio estratosféricas. Mas eu aceito o seu desafio, só não vou virar heroína, porque eu vou apenas falar o que já está sabatinado, o óbvio, o que todo mundo já sabe, inclusive da esquerda. Será que o menininho de vô aparece assim do nada? Por quê? Por quê? Será que ele veio humanizar o vovozinho? Será que o menininho de vô, um jovem, né? Nas redes sociais, uma linguagem que o PT tem muita dificuldade, está derretendo também popularidade no meio da juventude. A juventude já é maioria de direita. Será que o menininho de vô veio humanizar a vovô? Afinal de contas, o vovozinho anda aí imitando, né? Imitando, eu vou até focar aqui no trocadilho, que eu acho que ele é oportuno, imitando. Imitando, né? O mito aí. Vou fazer um trocadilho redundante. Apareceu praticando esporte. Não estava aguentando nem respirar, mas tudo bem. E agora, de repente, aparece com um netinho nas redes sociais. Será que o menininho de vô veio humanizar o vovozinho? Então, menino de vô, você fez um desafio, o desafio é fácil, não vou me tornar heroína por isso. E nem ninguém que provar, porque é o óbvio, mas aí tenho certeza, você vai se tornar herói, ou quem quer que seja, se provar que o Lula não cometeu os crimes
descritos ali na Lava Jato. Antes de descrever as provas, gente, eu vou falar aqui de forma bem simplificada como é que funcionava esse esquema. Forma simplificada porque não é o objetivo do vídeo, e assim quem ainda não sabe ou não entendeu vai fazer sentido no momento que estiver ouvindo, né, a descrição das provas. Esse esquema de corrupção funcionava da seguinte forma: era uma relação ilegal, escusa, entre empresas privadas, especialmente as empreiteiras como a AES e a Odebrecht, e o Estado esse que estava sendo gerenciado, governado por Lula e pelo PT. Então existia uma transferência de dinheiro público de forma ilegal, mas no esquema onde dava-se uma aparência de legalidade para contas particulares. Então existia um enriquecimento ilegal e existia o favorecimento dessas empresas. Estou aqui tentando simplificar, mas não é tão linear. É um fluxograma porque são vários crimes envolvidos, inclusive rombos da Previdência, no Correio, a Petrobras, né? É um esquema muito complexo. Mas nesse caso da relação dessas empresas com o PT, funcionava da seguinte forma: essas empresas eram favorecidas por governos, indicadas, e existia por isso uma troca de favores, onde porcentagem desse dinheiro que era público retornava para contas pessoais, né, para contas do partido. Por exemplo, o Brasil emprestava via BNDES, e coincidência, gente, que coincidência, para nações de ditadura comunistas, como Venezuela, como Cuba, como alguns países da África. Através do BNDES havia um empréstimo esse não muito dentro dos critérios, né, do Brasil, porque esses países tinham risco país alto, eram países devedores, eram países que estavam em situação econômica complexo. Então existia esse risco do Brasil nem receber esse dinheiro de volta, que o Brasil não recebesse esse pagamento. Esse dinheiro era emprestado a juros baixos, juros baixíssimos, enfim. Apesar do risco país, né, e essa notificação, essa negativa, até mesmo pelos critérios que o Brasil adota, né, mesmo assim existia uma interferência do governo, além do BNDES, para que emprestasse fora desse critério, para esses países que tinham alto risco país. Porque, por exemplo, quando você vai num banco e você vai pedir dinheiro emprestado, eles verificam, né? Eles analisam a tua vida para entender o quanto pode lhe emprestar, qual garantia que existe de você realmente pagar, né, esse empréstimo e o banco não tomar prejuízo. A mesma coisa acontecia ali no BNDES, mas não nesse caso, porque existia uma interferência do governo. Essas empreiteiras, elas eram indicadas, inclusive, para essas obras fora do país, né? Era um combo. Essas nações que eram favorecidas com esses empréstimos fora do critério, elas tinham de certa forma, nesse acordo, contratar essas empresas. E, além disso, aquele dinheiro que essas nações, mais uma vez, reforçando, que eram ditaduras comunistas, recebiam do Brasil, boa parte desse dinheiro, uma parte, aliás, desse dinheiro, era depositado na conta do partido ou em contas pessoais, como a conta do Lula e etc. Além disso, essas empreiteiras também que eram favorecidas, também faziam o retorno de uma parte desse dinheiro para contas pessoais ou conta do partido. É só para vocês entenderem, né, no exemplo aqui prático, como que funcionava mais ou menos esse esquema de corrupção. O menininho de vô, ele vem com esse desafio e ele vem com certas retóricas, né? Inclusive que o avô dele também faz.
e sempre fez. Eu duvido. Cadê? Ninguém nunca provou, me mostra um documento, alguma coisa. Obviamente que no esquema de corrupção ninguém vai dar nota fiscal de que está fazendo ilegalidade. Não emite nota fiscal quando você está fazendo uma ilegalidade. Por exemplo, quando você vai fazer um contrabando. E não existe emissão de nota fiscal comprovando nada. Obviamente, esses infratores, eles vão dar um jeito de burlar a lei, justamente porque eles estão indo contra a legalidade. Então é óbvio que eles vão colocar laranjas, é óbvio que eles vão fazer um esquema que dê uma aparência de legalidade para essa transferência de dinheiro ou aquisição de bens. Então, foi um trabalho científico da Polícia Federal, um trabalho minucioso, onde conseguiu colher provas materiais. Provas materiais essas que eu vou descrever a seguir. Então, gente, o menininho de voo, ele realmente, a dificuldade do desafio dele é quando ele pede uma prova só. E aí, quando você vai falar, até porque os crimes estão ali interligados, como eu disse, ao fluxograma, fica difícil você dar um exemplo só. Fica difícil você citar uma prova só. São várias, né? Eu vou dar mais de uma para o menininho de voo, quem sabe, né? Se eu der 3 ou mais, eu ganho música no Fantástico. Mas eu vou começar pelos bens, pela aquisição dos bens, os polêmicos, né? Triplex de Guarujá e o sítio da Atibaia. Muitos argumentam o seguinte: será que o Lula não tinha condição de comprar um sítio, um triplex? Né? Ele teve tanto tempo aí na vida política, né? Ele não ia ter condição como operário, obviamente, mas ele viveu a vida, né, nesse ramo político e foi presidente 2 vezes. Ele não tinha condição, não é o mérito da questão. A questão é essa relação que eu já citei, ilegal e escusa, que existia entre as empresas privadas, entre as empreiteiras que eram muito favorecidas, né, se utilizando do aparato estatal, e o PT, né, e o Lula. O triplex de Guarujá, vamos começar por ele, por exemplo. Nesse triplex, a aquisição custou 1,5 milhão e foi pago pela OAS. As provas são depoimentos, comprovantes bancários, certidão de imóvel, troca de mensagem entre as partes envolvidas, registro da visita, né, por fotos e vídeos nesse imóvel do Lula e da esposa. O interessante é que ele dizia que não era dele, mas nos registros das visitas, né, por vídeos, por fotos, ali pela vaga da garagem, a frequência, né, foi analisada e só eles frequentavam aquele imóvel. Dentro daquele imóvel existiam os pertences pessoais do Lula e da Marisa. Além da aquisição, que custou esse valor que eu já citei, teve também a reforma desse bem, desse triplex. E que, inclusive, com a instalação de um elevador, o pobre ou seja quem for, né, o cidadão brasileiro, ele não pode ter 2 aparelhos de televisão dentro de casa, mas o Lula pode, né, o luxo de instalar um elevador, um triplex, que já não custou barato. E essa reforma, ela custou R$770 mil. E foi feita, né, pela OAS, né, foi pago pela OAS. E as provas materiais disso são também depoimentos, comprovantes bancários, notas fiscais, documentos fiscais, extratos telefônicos. Tudo isso foi colhido pela Polícia Federal para se chegar à conclusão que se chegou. Além dessa reforma do triplex, tem também a questão do armazenamento do acervo presidencial por 5 anos, né, que custou 1,3 milhão, pagos pela OAS. Provas materiais, depoimentos, troca de mensagens, né, entre eles, entre os executivos ali, interno, comprovantes bancários e tudo mais. A outra prova é referente ao sítio de Atibaia, que custou 1,5 milhão, pagos pela Odebrecht e pela OAS.
provas, depoimentos, planilha interna, né, da empresa, da construtora, no caso a Odebrecht, documentos fiscais, e-mails internos, né, da empresa, dos executivos, né, comprovantes bancários, anotações dos executivos, aquelas anotações, né, típicas dos executivos ali nas suas mesas, mensagem entre os executivos, são provas materiais colhidas pela PS. Como você vê, é um trabalho científico, minucioso, não é da noite para o dia, né? Tem o caso do Instituto Lula, né, referente ao prédio, que foi de 1,2 milhão pagos pela Odebrecht. Provas, depoimentos, né? Porque existiam os depoimentos, mas não era só o depoimento que era considerado, né? Isso tinha que ser validado com as provas materiais e nesse caso teve extratos bancários do Lula e também das demais partes envolvidas, documentos fiscais das partes envolvidas também, contabilidade da Odebrecht, né? E também dos laranjas, né? Certidão do imóvel, projeto arquitetônico e documentos também que foram apreendidos na casa, no endereço do Lula. Teve também a investigação sobre um dinheiro que o sobrinho do Lula recebia. Eram pagamentos à empresa, né, Taiguara Rodrigues, que era do sobrinho do Lula, e que foi de 20 milhões de reais pagos pela Odebrecht. As provas sobre isso são depoimentos executivos da Odebrecht, validados por e-mails internos da Odebrecht, comprovante de pagamento para esse sobrinho, no caso, para essa empresa desse sobrinho. Veja como que essas empresas elas eram caridosas, né? Era uma caridade assim sem tamanho. Dinheiro para o filho, sim, para o filho do Lula. Era um patrocínio, né, a empresa de futebol americano do filho do Lula, né, o Luiz Cláudio, que custou 2,1 milhão de reais pago pela Odebrecht. As provas, depoimento dos executivos da Odebrecht e e-mails internos. Também o dinheiro para o filho ali na Zelotes, né, na operação, que eram, na verdade, pagamentos, né, para essa empresa do Luiz Cláudio. Custou 2,5 milhões de reais pagos pela CAOA, MMC, SAAB. E as provas foram depoimentos, e-mails dos envolvidos, né, das partes envolvidas, registros e os registros entre os envolvidos, certo? De encontros, no caso, né? Esses encontros que ocorriam, essas reuniões e tal, esses registros também foram acolhidos, né? E tidos como prova material. Tinha também uma transferência, né, de dinheiro para o irmão do Lula em dinheiro vivo. Era uma transferência, era uma mesada, ocorria uma mesada para o irmão do Lula em dinheiro vivo. Era o tal do Frei Chico, né, que é o da teologia da libertação, né, ele é famoso, na verdade. E era de 600 mil reais, pagos pela Odebrecht. Veja como a Odebrecht era extremamente caridosa, né, como amava não só o Lula, mas toda a parentela do Lula. Planilhas internas, né, que foi validados a partir do depoimento do Marcelo, né, da Odebrecht, e também os extratos, certo? Bancário. Tinha uma conta, entre aspas, de um amigo, né, da Odebrecht, que na verdade foi colocado como saldo em conta geral de propina, que são 10 milhões de reais pagos pela Odebrecht. Provas materiais, depoimentos executivos, e-mails internos da Odebrecht, anotações dos executivos, planilhas internas da empresa, e por aí vai. Lembrando, gente, que nesses bens que eu citei, como o sítio
e como o triplex, existia ali dentro também, além dos registros, né, da frequência do Lula, da Marisa, objetos pessoais. Por exemplo, no caso do sítio de Atibaia, tinha um pedalinho com o nome, inclusive, do menininho de vô, que aparece agora desafiando todo mundo, dizendo que o avô dele não cometeu crime algum. Será que ele acha que o amiguinho do avô dele gostava tanto do avô dele a ponto de colocar nos pedalinhos ali, no sítio, ali no lago do sítio, um pedalinho com o nome do netinho do vovozinho? Que amor, hein, gente? Que amor, muito fofo. Sobre as palestras do Instituto Lula, né, que eram, na verdade, pagamentos ao Instituto Lula, a empresa de palestra, né, do Lula, custou 30 milhões, né, e eram pagos por um cartel de empreiteiras. Provas materiais, documentos fiscais, e-mails internos, anotações dos executivos da Odebrecht, troca de mensagem entre os executivos da OAS. Nesse caso, essas foram as provas colhidas. Dinheiro para o assessor do Lula, né, que era o presidente do Instituto Lula, que era o Paulo Okamoto, que era 50 mil reais pagos pela Odebrecht. E as provas são, além dos depoimentos dos executivos, as planilhas internas comprovando, validando esse documento. O apartamento em São Bernardo dos Campos, que custou 500 mil reais pagos pela Odebrecht, e as provas eram extratos bancários, documentos fiscais apreendidos na casa do Lula, certidão dos imóveis, projetos arquitetônicos, e-mail, né, entre as partes envolvidas, entre os operadores, né, de Lula e laranjas do negócio, porque, como eu disse, né, quem está cometendo ilegalidade, ele não vai dar nota fiscal de que está cometendo ilegalidade. Geralmente envolve laranjas e tudo mais. Então, existia essa prova material, né, os e-mails entre os operadores de Lula e o laranja do negócio, os depoimentos, né, que, como eu já falei, sempre validados pelas provas materiais, extratos, né, do Lula, da conta bancária do Lula e das partes envolvidas também. Então, gente, são provas de sobra, não é que é blefe de ninguém ou narrativa da mídia, como acontece hoje, sem prova material alguma, né? Tem provas de sobra, de sobra. Ele pediu apenas uma prova, eu dei várias aqui. Então, gente, vimos aqui com as provas materiais, e tem várias, vocês podem pesquisar, que não foi um trabalho pautado em narrativas de mídia, como acontece hoje. A mídia hoje ela foi promovida, a investigadora, a Polícia Federal foi reduzida apenas no capanga, de mandato de busca, de apreensão, de prisão. Mas na época, a Polícia Federal atuou com autonomia, fez um trabalho científico, minucioso, sério. O processo investigativo foi respeitado, as instituições, né, aptas para a função, o Ministério Público como autor de inquérito e, posteriormente, após as provas colhidas, né, o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal concluído, passa para o processo judicial, que foi todo respeitado, com direito à defesa, direito contraditório. Não foi apenas uma instância, não foi apenas um juiz de forma monocrática e absoluta, desrespeitando todo o processo legal. Respeitou-se o foro do Lula. O Lula teve direito a esse contraditório, ele apresentou algumas demandas e algumas demandas foram acolhidas. Pena foi reduzida. Não foi apenas o Moro, porque eles alegam que foi uma perseguição do Moro, mas não foi apenas o Moro foi o juiz apenas de uma instância, da primeira instância. Mas eles recorreram. Isso foi para outras instâncias e nas outras instâncias permaneceu o mesmo parecer do Moro, diante das provas materiais que eram inquestionáveis. Dezenas de juízes manteve a decisão do Moro. Então, gente, não foi blefe, não foi perseguição política. Perseguição política é
pegar narrativas de mídia e sair prendendo e aprendendo a torto direito, como acontece hoje, em caso de baleia, em caso de vacina, em caso de imóveis que aparece, que já apareceu, enfim, e que no fim das contas tudo vai descambar sempre no colo do PT. Aqueles que eles acusam, na conclusão, né, final, nunca são protagonistas do crime. Se descobre outros protagonistas que, na verdade, está sempre envolvido com o PT. A BIM paralela e tudo mais. Milícia digital, coisas que nem são crime no dispositivo legal do Brasil. Então foi um trabalho sério, minucioso. Isso é muito grave o que aconteceu no país. A gente não pode normalizar isso. Essa falsa equivalência que eles tentam fazer entre o Lula e o Bolsonaro é mentirosa. Não é real. Não tem nada que comprove contra o Bolsonaro. Esse sim não tem prova material alguma. O que está acontecendo hoje no país são decisões, aí sim, perseguição política, porque existe uma centralização de poder sem constrangimento algum, onde todo o processo investigativo e judicial está sendo anulado por um juiz, muitas vezes de forma monocrática. Que volte o desafio para a esquerda, porque vai se tornar herói quem conseguir provar que é mentira e que essas provas aqui, colhidas pela Polícia Federal, não existem. Porque esse sim vai virar um herói. E a esquerda está precisando, afinal de contas o herói, aquele que foi o herói outrora, não pode nem sair nas ruas, está com a popularidade derretida, no chão. O homem que tinha tudo, gente, para ter uma história linda, para honrar os nordestinos que contribuíram tanto para o crescimento desse país. O homem que tinha tudo para ter uma trajetória política linda, de quem fez a diferença. O homem resolveu ir para os caminhos errados. O homem resolveu trair o seu povo. O homem resolveu colocar os seus interesses, pessoal, em detrimento de todo um povo. E a participação do PT no país foi a pior participação que existiu em todos os aspectos. Seja no declínio moral, seja na questão econômica, seja no mérito da corrupção. O Lula, ele tinha todos os dispositivos e ferramentas para se tornar um herói realmente nacional de todos os tempos. Bastava ele ser honesto. Bastava ele fazer o bem para o povo. Bastava ele honrar a origem dele, que é de um povo sofrido, trabalhador. Um povo honesto, um povo de princípio. O povo nordestino é um povo de princípios. Foi um povo que depositou a confiança nele, porque é um povo que foi muito sofrido realmente na história. Depositou na confiança nele por ser nordestino, por esse título, por ser conterrâneo. Eles achavam que esse homem chegaria lá, ia tomar a causa do nordestino, que ia olhar para os nordestinos. Queria amenizar a dor, o sofrimento, levar ao desenvolvimento. Bastava ele ser honesto, como foi o presidente Bolsonaro. E atendeu às demandas desse povo. Deu algo que é essencial para que esse povo desenvolvesse, porque honestidade, força de vontade, trabalho, eles têm. Não foi à toa que o Brasil inteiro teve participação do povo nordestino.